Marcos Aloysio Cobrão está chegando aqui na tela da Band, antes do intervalo, com as informações do Guarani. Diz aí, Marquinhos. Legal, Batista. Mais uma vez, um grande abraço, né, ao telespectador que acompanha a Band nesse momento para falar do Guarani. Guarani concentrado desde ontem, partida às 7 da noite no estádio Brinco de Ouro. Primeiro jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro. A estreia em casa, né? A estreia foi fora de casa contra o Vitória, a derrota por 1-0 lá no Manuel Barradas. Para a partida de hoje, Batista, o técnico Daniel Paulista terá Bruno Silva. O jogador cumpriu suspensão, não viajou para Salvador e vai reaparecer. Ele que é o capitão da equipe. Ele alerta em relação ao sinal amarelo de atenção do Guarani na competição. Na verdade, tem que estar sempre com o sinal de alerta ligado, né? Porque a gente sabe que é uma competição muito disputada, muito competitiva, e não só por causa das derrotas que a gente teve, esses 9 pontos disputados, conquistando 1, mas a gente sempre tem que estar com o sinal alerta ligado, sempre procurando fazer bons jogos para conseguir pontuar e conseguir manter ali na parte de cima da tabela. Sabe também o volante capitão do time que o Operário é um time que sempre traz dificuldades para o Guarani. A gente tem que procurar reverter no próximo jogo, que é amanhã. A gente sabe que a gente não fez um bom jogo lá em Salvador, um jogo muito abaixo do que a gente pode. Os desfalques, não só desse jogo, como os outros jogos, todos os desfalques sempre fez falta, porque a gente sempre sabe que a gente tem um grupo muito qualificado. A gente sabe que acho que não conseguiu ainda jogar 2 jogos seguidos com a mesma formação, que a gente sabe que é um grupo forte, mas a oscilação do time não pode acontecer como foi nesse jogo. A gente sabe que é um campeonato muito disputado, então a gente tem que ter uma constante nesse segundo turno agora. Bom, Batista, a definição do time somente momentos antes da partida. Claro que o mistério faz parte, né? O Guarani necessita da reabilitação. Dos 9 pontos disputados nas últimas partidas, apenas 1 ponto conquistado, e talvez por isso o Bruno Silva declarou que o sinal de alerta está aceso no estádio Brinco de Ouro. Aproveitando a arte da tela para escalar o provável Guarani para o jogo de hoje, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Rafael Martins no gol, Matheus Ludic na lateral direita, a zaga com o Thales e o Carlão, Bidu na lateral esquerda, meio campo com a volta do Bruno Silva, a entrada do Rodrigo Andrade recuperado e o Andrigo, na frente 2 abertos, né? De um lado vai o Júlio César, do outro lado vai o Bruno Sábio e centralizado Lucão do Break, que volta, ele que não participou do jogo em Salvador porque estava com gripe, testou negativo, tá legal, vai pro jogo, Batista. Vamos debater já o Guarani, mas antes informações do adversário, Júlio Nascimento, o Operário aqui na tela da Band. Diz aí, Júlio. Pois é, Batista, o Operário que é um time muito do coletivo, né? Inclusive, estava tentando ali apontar um jogador que seja o principal destaque do time, talvez o Tomás, que hoje é o principal desfalque também, não joga no Brinco de Ouro. O Paulo Sérgio é o atleta que tem os melhores números nesse time do Operário, são números discretos, porque é um time com estatísticas bem distribuídas, né? É um time que aposta muito no jogo coletivo. Então, Paulo Sérgio, o Djalma Silva, o Felipe Garcia, o Marcelo, que é o meio-campista, o Rodrigo Pimpão, que hoje é reserva, mas durante parte da temporada foi titular. O Operário tem 32 pontos, tem 2 de vantagem em cima do Guarani, então a gente pode colocar de fato que é um confronto direto de 2 equipes que estão tentando se reaproximar dessa faixa do G4, né? O Guarani teve apenas 1 ponto dos últimos 9 disputados. Então, vencer hoje no Brinco é de fundamental importância para o Guarani se reaproximar do pelotão de frente, Batista. Você diria que esse é um jogo de 6 pontos? Não. Vamos lá, CH, a sua opinião sobre o jogo de hoje, partida que você vai comentar pela Rádio Bandeirantes, e terá a transmissão de Leandro Bolle, está registrado. Sabe o que é mais incrível? Vocês não cansam dessas brincadeiras. Eu tô aqui há 14 anos, eles fazem as mesmas brincadeiras toda vez, todos os anos, todos os dias. Mas vamos em frente. Olha, Rodrigo Andrade no meio-campo, a possibilidade cresce a cada momento, ele que está sem ritmo de jogo. Isso é uma boa notícia, Batista.
Porque o principal problema do Guarani tem sido o meio-campo. Se o Bruno Silva volta, o capitão do time, dá mais segurança e inteligência no toque de bola, e o Rodrigo Andrade também, é prenúncio de melhora no meio-campo. Um departamento, um compartimento do Guarani que está com problema, precisa desenvolver o jogo ali, né? Aí tem o Ludic na lateral direita. Não posso dizer sobre. Faz tanto tempo, né, que a gente não vê o Ludic. Sorte ao garoto. O Pablo não estava bem. Se ele jogar, é correto por parte do treinador. Porque o Pablo recebeu todas as oportunidades e não deu conta do recado. E lá na frente, eu não poria o Lucão de começo. Não poria. O cara que tem que jogar nesse ataque é Alan Vitor. É Júlio César, é Sávio e Alan Vitor. Mais uma vez, se começar o Lucão, a gente já conhece esse capítulo da novela. A novela é dificuldade de fazer gols. Gleger, Zorzinho. Ô, Gleger, você diria que este jogo é metal esfregando em metal? Olha lá. Ah, esse aí eu acho que é metal esfregando em metal. Mas essa eu gosto. Você sabe por que metal esfregando em metal? Porque é uma frase sua. Eu gosto. E assim, o Operário tem 32 e o Guarani 30. Ah, então Ganhando, o Guarani passa o Operário. Aí é metal esfregando em metal. É jogo de um ponto. Jogo de um ponto esse. Esse é jogo de um ponto. Agora, falou isso na Rádio Bandeirantes. Falei na Rádio Bandeirantes agora, que não é um jogo de um ponto. Se o Guarani vencer, mudou a regra do jogo. Passa um ponto. Então é isso aí. E o jogo de 6 pontos, posso explicar rapidinho, Batista? Sim. O jogo de 6 pontos, vamos supor, o Guarani enfrentando o Operário, o Guarani com 3 pontos à frente. O Júlio Nascimento está prestando bastante atenção naquilo que você Então vamos lá, o Guarani, um exemplo. Um exemplo, o Guarani tem 3 pontos à frente do Operário. Ele vencendo, quantos pontos ele abre? 6. Então esse é o famoso jogo de 6 pontos. E isso aí é muito falado nos vestiários da grande maioria dos clubes e da grande maioria dos jogadores, principalmente aqueles que são mais líderes, né, do grupo e tal. Então naquela reunião, naquele bate-papo, né, no vestiário a gente fala muito isso. Convenceu? Convenceu você. Exatamente. Convenceu você. Não convenceu, Júlio? Perfeitamente, Batista. Agora, o que não dá para entender, é porque Só faltou você colocar aí um novo estudo. Certo. Diz. Quando você coloca uma frase, um novo estudo, não precisa nem falar qual é o estudo. Você convence qualquer pessoa de qualquer coisa. Você colocar uma universidade e falar uma pesquisa recente de uma universidade tal também dá embasamento. Mas o que eu quis da estrutura. Mas você sabe que a universidade... Uma importante universidade. Isso, uma importante universidade. Estudo recente de uma importante universidade diz... Mas a maior universidade do futebol é o próprio futebol. E o vestiário é uma baita de uma universidade, viu? Vocês não tenham dúvida disso. Nossa. Agora, Batista, o que não dá para entender, o que não dá para entender é porque a não escalação do menino Alan Vitor. Não dá para entender. O menino entrou em vários jogos aí, indo bem, ganhando. Pô, aquele jogo lá contra o Avaí, entrou, resolveu a situação do Guarani, ganhou o jogo, fez o gol. E a gente não consegue entender o porquê não iniciar a partida com ele. O Lucão do Break já teve diversas oportunidades e as coisas não evoluíram. Pô, naquele último jogo aqui no Brinco de Ouro, ele perdeu 2 gols, que pelo amor de Deus, né, gente? Então, Daniel, precisa começar a rever essas escalações. Tudo bem, às vezes tem que escalar para não perder o vestiário. Tem muito treinador que faz isso. Mas você já deu oportunidade suficiente para o Lucão te mostrar se dá ou não dá. E nós percebemos aqui, o torcedor bugrino também, que não dá, né, pô? Então muda o jeito de jogar, pô. Eu tô com o CH nessa. Alan Vitor... Sávio por dentro e Júlio César na esquerda. Tem que rodar, no final. Sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo com o Alan Vitor o que ele fez com o Renanzinho. Ele encostou o jogador. Ninguém sabe até hoje porque ele parou de utilizar o Renanzinho. Matheus Souza. Agora ele está com paixão, Gleger, com o seu Maxwell. A nova paixão do professor Daniel Paulista é o Maxwell. Não tenho nada contra, hein? Nem o Matheus Souza, tampouco o Maxwell. Só que não está jogando nada. Não está jogando nada. E o menino que faz gol ele não bota para jogar. Eu não consigo entender. Bom, deixa eu liberar aqui o Marquinhos, porque está na hora dele alimentar a imensa sucuri que já está extremamente irritada porque está passando da hora. Não é isso, Marquinhos?
Ah, com certeza, Batista. Olha, tem jogo hoje, 7 da noite, tem que alimentá-la direitinho. Então, tá me esperando ali um puteiro. Eu volto já já, Batista. Puteiro? Puteiro é bom. Eu não entendi o que ele falou. Você precisa esclarecer. Puteiro, Batista. Puteiro o CH conhece muito bem. Puteiro nada mais é do que um prato feito com feijão branco, com costelinha, com calabresa, com coentro, tudo. Esse é o puteiro, Batista. Deus do céu. É a famosa feijoada branca, então. Mais ou menos. Ah, é? Ó, é importante você Não. esclarecer o seguinte, que a sucuri ela está alojada dentro do corpo dele, porque tem gente que acha que ele cria cobra, essa coisa toda, é dentro do corpo do Marquinhos. É o bichinho de estimação dele, ué. Dentro do corpo, entendeu? Não é fora. Bichinho de estimação. Claro. Valeu, Marquinhos. Muito obrigado aí pelas informações. Valeu, Batista. Um abraço.